vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário. Chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão, o Vasco que estreia amanhã no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vamos falar sobre essa partida. Maurício Lemos está chegando aqui no Rio de Janeiro. Quero trazer uma resenha boa, mas boa, hoje no programa Seleção Sport TV. Poxa, falaram bastante aí do Vasco, tava por lá Ramon, Richarlison, Lino, e aí eu queria trazer aqui pra gente debater. O primeiro corte vai ser o Richarlison basicamente dizendo que ganhar o Carioca é obrigação do Vasco. Você concorda? E depois a gente vai trazer aqui um outro corte pra gente debater a parte tática, trabalho do Carille, mercado da bola, cadê esses pontas que o Vasco não contrata? Em relação a isso, a gente tem aqui uma informação do Vene e do Pedrosa em relação ao Wanderson. E a gente tem mais uma aqui de um jornalista da Band pra gente trocar uma ideia sobre o Rony. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo e eu quero começar falando aqui sobre a Copinha. Olha, o Vasco conseguiu a classificação, tá na tela. Vasco empata com o Nacional de São Paulo e garante classificação para a próxima fase da Copinha. Foi 1-1 o jogo, né? A matéria do GE até coloca aqui, né, que foi um feito inusitado, porque o Vasco conseguiu classificar sem ganhar. Foram 3 empates. E aí o próximo compromisso do Vasco na próxima fase pode ser o Juventus de São Paulo ou o Ceará. A definição vai ser amanhã. O jogo é às 11 horas, porque o Vasco enfrenta o líder do grupo 31. Então pode ser Juventus ou o Ceará. Poxa, família, a gente até pensou que o Vasco não ia conseguir a classificação. Eu não estou conseguindo acompanhar os jogos, estou vendo que a galera está destacando aí alguns atletas, até um tal de Eudes, me corrijam aí se eu estiver errado, um jogador de 19 anos, me parece que está jogando de segundo volante, canhoto, estou vendo uma galera elogiar bastante ele, mas pegando no pé da postura do Vasco, né? Não estão gostando, né? O Vasco está jogando como um time pequeno, podemos dizer assim, mas está aí, conseguiu a classificação para a próxima fase. Vale a gente pontuar que vários jogadores que vão estrear, né, amanhã no Carioca 2025 poderiam estar ajudando o Vasco nessa competição. A gente segue aqui para falar sobre a estreia do Vasco amanhã contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que está aqui, né? Conseguiu eliminar o Vasco no Carioca do ano passado. Tá na tela. A equipe comandada por Ramon Lima encerra a preparação para a estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu em São Januário às 4h30. É isso, né, família? Eu acho interessante, né, a gente analisar alguns jogadores, principalmente da base, né? Se de fato podem ajudar aí no decorrer do ano. Eu acho que fica dessa forma, porque tem outros atletas, né? Como o Zé Gabriel, não sei se o De Luca vai ter oportunidade, Serginho, não, o Vitor Luiz faz parte, né, do planejamento aí do Vasco. Cara, independente de qualquer coisa, tá? O Zé Gabriel pode fazer ali, sei lá, um Toni Kroos, Valverde da vida aí, partidas, entendeu? Não dá. Não dá. Ah, Thiago, aí você tá sendo ignorante. Não dá. Porque lá na frente, né, a realidade vai voltar. Sabe? Então não dá. Zé Gabriel, Serginho, De Luca, né? Tem que seguir aí o rumo deles. Claro que o Vasco tem que acertar a situação aí, né, de luvas, se eu não me engano, com esses atletas. Mas, ó, linha na pipa. Mas amanhã o Vascão tá de volta aos gramados, estreando aí na temporada 2025. Agora, família, eu queria propor aqui um debate com essa opinião do Richarlison no programa de hoje do Seleção Sport TV, falando sobre a postura do Vasco nessa competição. Você concorda? Se liga só. O time do Vasco foi o que menos perdeu jogadores importantes, você pegar. O Vasco perdeu poucos jogadores, então ele tem uma estrutura ali meio que já montada. É claro que é um treinador novo, deve ter uma nova filosofia, deve ter uma nova metodologia de trabalho, mas que os jogadores já estão ali sabendo como que é o dia a dia do clube. Agora, Fluminense é uma outra voltagem, perdeu jogadores importantes, né, jogadores que eram mais velhos, mas tinham um significado também dentro da própria equipe. O Botafogo que vai voltar só semana que vem, então vai começar com o Sub-23, com jogadores que particularmente a gente conhece pouco,
né, das características. E o Flamengo, que também, né, teve pouca gente que saiu. É um elenco que vai ficar forte, porque muitos daqueles que a gente queria ver estão voltando de contusões, então vai fortalecer esse elenco do Flamengo. Tanto é que a gente não ouve muito burburinho de contratações do Flamengo, mas cada um dentro do seu objetivo. E aí eu volto a falar. Eu, particularmente, pensando como ex-atleta e um observador do futebol carioca, na minha opinião, o Vasco tem que levar mais a sério esse Campeonato Carioca. Porque o Ramon falou aqui do meu lado, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas é a realidade do futebol. Não adianta o cara ele pensar no Campeonato Brasileiro, sendo que ele pode nem chegar, por aquilo que ele pode competir dentro do Carioca. Então, assim, alguns clubes vão pensar um pouco mais à frente, porque são obrigados. Botafogo e Flamengo já tem uma decisão, agora em fevereiro. O Fluminense está remontando o seu elenco e com certeza está pensando no Mundial, junto com Botafogo e Flamengo. Então, assim, tudo está corroborando para que o Vasco seja o cara que pensa nesse Campeonato Carioca. Precise mais do estadual. Uhum. Porque os outros clubes têm outros objetivos maiores. E aí sim, não é deixando o Campeonato Carioca de lado. É tendo o Campeonato Carioca como preparação para esses grandes momentos que eles vão ter, para esses grandes campeonatos. Então, assim, dentro de tudo isso, eu tenho que falar que o Vasco precisa muito levar a sério esse Carioca. Precisa no sentido de preparação, não de título necessariamente. Eu acho de título. Desde 2016. Não compreendo. Opa, desculpa. Não compreendo. Nem assim, Eu não tá também não compreendo. Desde 2016 que o Vasco não é campeão carioca. Um clube desse tamanho não pode ficar tanto tempo. Não pode, Lino. Tá aí. Quero saber a sua opinião. Concorda com o Richarlison? Olha, como eu quero gritar campeão. Eu penso da seguinte forma. Virou necessidade. É caso de sobrevivência. Que isso, Thiagão? Tá exagerando? Até o Campeonato Carioca você tá tratando dessa forma? Teve aí, né, um destaque do GR recentemente, que é o maior jejum de títulos da história do Vasco. Então o Vasco tem que ganhar alguma coisa urgente, para o ímpar, pique, esconde, qualquer coisa pra gente berrar, pra gente gritar, pra gente tomar banho de cerveja na rua, a gente zoar alguém. Urgente, é caso de sobrevivência até o Campeonato Carioca. Agora, não dá para colocar como obrigação, porque, claro, né, é bem difícil você ganhar essa competição pelo elenco que o Flamengo tem. Né, acho que o Fluminense, né, para não dizer melhor, pior, tá ali no mesmo nível. O Botafogo é um time que tem dinheiro para se reforçar, mas perdeu jogadores importantes, né? Luiz Henrique, Almada. Então, assim, não é fácil de ganhar o Campeonato Carioca, mas você tem que tentar. Claro que, assim, quer dizer alguma coisa, quando você ganha o Carioca no decorrer do ano, poxa, o Vasco já conseguiu ganhar o Campeonato Carioca, né, em 2015 e caiu para a segunda divisão. Mas eu acho que isso é necessário, cara. Como eu disse, caso de sobrevivência, você tirar essa energia negativa, ganhar alguma coisa. Não quer dizer nada na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que traz uma energia positiva, uma confiança para esses atletas. O Vasco tem jogadores de qualidade, né? Tem que reforçar o elenco. Então eu vejo dessa forma também, mesmo sabendo, né, da dificuldade. O Vasco tem que entrar para ganhar essa competição. E o Carille tem um histórico positivo, né? Ele manda bem aí no estadual. Eu espero que ele possa, né, nos ajudar a conquistar o Carioca desse ano. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o Maurício Lemos. Tá chegando, hein? Tá na tela. Maurício Lemos é aguardado no CT Moacir Barbosa neste sábado para realizar avaliações físicas e assinar contrato. O vínculo até final do ano, podendo ser renovado automaticamente por mais um ano em caso de cumprimento de metas. Tá aí, família, o Vasco acertando com o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, né? Já comentamos aqui bastante sobre esse atleta, inclusive no vídeo de ontem à noite, né? Eu trouxe aqui alguns torcedores do Galo falando sobre ele, a galera lá da rádio também mineira, né, Itatiaia, o Ale Oliveira falando sobre o Maurício Lemos, e todo mundo comentando que é bom o jogador, né? Quando chegou no Galo conseguiu jogar, ajudar, render, mas perdeu espaço, né? Nessa última temporada agora, com a chegada do Lianco, do Júnior Alonso, até pro Bruno Fux, se eu não me engano, eu acho o nome desse atleta, o Milito, né, deixou ali o Maurício Lemos de lado, tentou negociar com o São Paulo, não foi, com o Vasco também não, mas agora tá acertando aí, né? Parceiro do Pumita, seleção, podemos dizer assim. A minha opinião, claro que eu acompanhei pouco o Maurício Lemos. Talvez pela experiência, né, o Carille possa entender que é um atleta que chega nesse momento com status de titular. Eu, sinceramente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, de repente, o Lucas Oliveira pode até surpreender aí, cara, e ganhar essa posição aí inicialmente falando, tá? O Maurício Lemos também tá um tempo sem jogar, eu acho que o Lucas Oliveira tá em atividade lá no Japão,
vamos aguardar, né? Claro que o ideal é a chegada de um outro zagueiro. Essa é a realidade. Mas é torcer para que o Maurício Lemos possa mandar bem aí com a camisa do Vascão. Vale destacar que nem coloquei aqui, eu estava até preocupado, será que aconteceu alguma coisa com o Lucas Freitas, né? O Tietchan foi apresentado, o Lucas Oliveira, que até foi anunciado o acordo depois, né, do Lucas Freitas. O Lucas Freitas já está há um tempo, tudo certo aí com o Palmeiras e com o jogador, mas está no bid. O nome do atleta eu vou até mostrar aqui para vocês. De repente também é outro jogador que pode nos ajudar, pode surpreender aí, porque é o único zagueiro canhoto nesse momento, tirando, claro, o jogador da base, né, que a gente vai poder observar amanhã melhor, que é o Luiz Gustavo, né? Família, a gente segue aqui para trazer o outro corte, né, do programa Seleção Sport TV, do Richarlison falando aí sobre o trabalho do Carille, as opções, né, reforços, e ele também coloca que não entende, né, porque o Carille está recebendo tantas críticas. Se liga só. Aí sim, a gente tem o Jair voltando de contusão, que no final do ano foi muito importante para esse time do Vasco. Numa composição diferente com 3 volantes, eu não sei se o Carille vai começar o campeonato assim. Foi Jair, Matheus e Hugo Moura. Então, assim, a gente tem que esperar para ver. Chega Tietchan, que é um jogador de muita dinâmica. Para mim, ele começa jogando. Então, titular. De muita intensidade, daquilo que o Carille gosta. Então, assim, é um Vasco que precisa competir. E na mão do Carille, eu não tenho dúvida que ele vai colocar isso como primeiro objetivo. Que loucura. Pega o trabalho do Carille no Corinthians. Foi ótimo. Foi. Claro. E no Santos foi bom. Entregou o que cobrava dele. Exatamente. Então, eu não consigo entender... Finalista estadual e subiu. Não, eu não tô conseguindo entender por que o Carille é tão bombardeado assim. Eu também não. Você não gostar do estilo de jogo dele, tudo bem. Eu tô com você. Mas dos resultados que ele tem nos clubes, não tem como reclamar. Não tem como, ele fez um ótimo trabalho no Corinthians e um bom trabalho no Santos. E ele chega no Vasco e ele pode fazer mais um bom trabalho. Agora, característica de jogo, como o torcedor quer ver o time do Vasco, tirar aquilo que o Carille não tem, aí eu também vou concordar com vocês. Mas não dá pra falar dele. Muito, eu concordo, sim, 100%. O Vasco, no passado, fez aquela pontuação, aquela margem, né? Começou a jogar muito bem como? Jogando em transição, com 2 pontos de velocidade, um aí por dentro, o Verratti, 2 volantes. Como joga o Carille? Sim. Sim, dentro da opção que tinha o Pedrinho no mercado, mesmo sendo a primeira, a segunda, terceira, sim, é o que mais se encaixa. Opção, é o que mais se encaixa nesse estilo, nesse elenco de jogo do Vasco. Então, por isso que eu concordo e acredito que ele possa fazer sim esse Vasco, que precisa se reforçar, precisa ter 2 caras de velocidade, já que o David volta no meio do ano, o Watson, lendo aqui uma matéria publicada pelo Tébaro, setorista do Vasco, dizendo que o Watson sentiu um pouco essa cirurgia, né? Ele botou uma placa na tíbia, está sentindo raspar. Pode ser que tenha que fazer algum procedimento, não sei qual. Então, a possível volta dele já foi transferida para março, caso precisa fazer esse procedimento. Então, o Vasco tem que correr muito para ter esses homens pelos lados, assim como gosta do Carille. Mas é engraçado porque, assim, se você pegar o time do Santos, não tinha 2 pontas rápidos. Era o Serginho Meia. Não, era o Otero. Que jogava o Juliano, depois, mas jogava o Juliano aqui e o Otero aberto. Então, assim, e o Guilherme, que não é um velocista nato. O Guilherme tem profundidade, exatamente, mas não é. O que eu tô querendo dizer é que essa montagem do Vasco, ela tá acontecendo para que tudo dê certo com o Carille. E aí ele me trouxe uma informação que eu não sabia do Watson. Para mim, o Watson já estava pronto para também dar esse subsídio. E aí o Vasco tem que correr no mercado, porque pro time do Carille dar certo, precisa desses caras de lado rápido. Com essa intensidade de escapes. E se o Vasco não vai ter o Watson agora tão próximo e não tem o Watson que só volta não tem o Watson tão rápido e não tem o David que só volta no meio do ano, não tem jogadores que eu vejo nesse momento com essa característica. A não ser o Alex Teixeira, né? Que tá ali, mas não é esse jogador. Ele é muito próximo. Que é um menino jovem, menino novo. Mas enfim, não dá pra cobrar do Carille resultados. Os últimos resultados dele foi ótimo e bom, na minha opinião. É isso. Assim, família, como a gente cria conteúdo aqui para o YouTube, então eu também tô sempre lá no Instagram, vendo as notícias, e aí vou nos comentários, vejo aqui também no canal. Basicamente é aquilo que eu falo, né? Não é o nome dos nossos sonhos, não é. Mas eu entendo que o torcedor do Vasco, a partir do momento, assim, até da coletiva, mostrou muita propriedade falando do Vasco, dos jogadores, né? Eu acho que tá acreditando, né? Não sei se dá para usar o termo confiando, não, mas está acreditando que o Carille pode fazer um bom trabalho dentro daquela questão que a gente fala, né? Cuidado com a expectativa. O Vasco dominando o adversário, botando na roda, não é por aí. Não é por aí. Se você exigir isso do Carille, eles comentaram aí, né, vai dar merda. Você vai ficar puto da vida. Então não é por aí. Mas, como a principal característica do Carille é a defesa, e você, como eu, assim como eu, né, tá cansado de ver o Vasco sempre entre as piores defesas do Campeonato Brasileiro, né, até teve uma matéria dessa aí que eu acho que só em 2017 que o Vasco teve saldo positivo. O Vasco é sempre uma das piores defesas. Isso é fato, né? Sempre tá acontecendo isso. Então a gente entende que, nesse sentido, é um ponto positivo, né, a chegada
do Carille. Agora, um outro ponto que eu vou pegar aí dessa resenha é as opções. No ano passado a gente debateu muito isso aqui, e claro, dou aqui, ó, dou o meu passo para trás, né? Errei, porque eu defendia muito aqui o Rafael Paiva falando das opções. E o Felipe, ali nas últimas 2 rodadas, mudou a forma de jogar e o Vasco jogou muito bem. Claro que a gente precisa, família, falar sobre o Atlético, né? A cabeça pensando em outra coisa depois das 2 porradas, Cuiabá já rebaixado, mas mesmo assim você viu um Vasco organizado, com ideias, né? Aproximação, bem legal, né? Foi bem o Vasco nessas 2 partidas. Mas não é fácil, você tem que dar todas as opções para o treinador, então por esse motivo o Vasco tem que tentar aí de todas as formas contratar esses pontas, para você, né, dar todas as alternativas para o Fábio Carille, porque a gente sabe que essa é a forma que ele mais gosta de jogar, mas na coletiva ele falou, dá também para a gente trabalhar com a forma do Felipe. Mas aí você já sai da zona de conforto. Entendo que o treinador, ele tem que ter variações. Ele não pode ter uma forma de jogar e morrer abraçado com essa forma, porque depende das opções que você tem. Mas cabe à diretoria do Vasco dar todas as possibilidades para ele. E nesse momento, não tem. Não tem. Foi o que o Ramon falou ali. O Vasco sentiu muito a ausência do David e a ausência do Adson no ano passado. O Paiva não conseguiu ajustar isso. Tentou Emerson Rodrigues, Jean Davi, Leandrinho, Pumita. Não deu certo. Não funcionou. Então, nesse ano, a gente não pode entrar aí, principalmente quando a temporada chegar ali, né, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com essas carências. Né? O Vasco tem que resolver isso aí, família vascaína. Mas, no geral, eu tô acreditando bastante aí no trabalho do Fábio Carille, até pelo retorno aí do Paulinho, do Jair. A gente torce para que o Adson também dê tudo certo. A parte física do Coutinho, teve uma matéria, eu acho que foi na torcida vascaína, falando que o Coutinho tá treinando bem, tá muito bem fisicamente. A gente torce, né, para que isso possa acontecer, saudável, sem lesões, tendo ritmo, jogando todas as partidas. Então, né, o Vasco, tô confiando, tô acreditando no trabalho do Carille. Para falar 2 pontas, eu quero começar aqui, né, na reta final do nosso vídeo, falando sobre o Rony, né? Tá na tela para vocês. Me parece que essa informação aqui é de um jornalista da Band de São Paulo. Foi até destaque no Instagram lá na torcida vascaína. Está aqui, ó. Rony se mostrou insatisfeito com as propostas apresentadas por Galo, Série C, Santos e Cruzeiro. Hércules Júnior, pai e empresário do atleta, analisou as ofertas de cada clube e não se mostrou satisfeito. A matéria é mais extensa, mas eu separei aqui, ó, que o Vasco trabalha com essa questão, ó. No caso do Vasco, Rony viria com status de ídolo e solução. Calma, a gente vai falar sobre isso. Ídolo é demais, né? Para o ataque, o gigante está enxugando sua folha salarial e abrindo margem para uma contratação de peso. Né? Não, de forma nenhuma a gente pode tratar, né, a contratação do Rony com status de ídolo. Assim não, né? Eu sei que a gente está carente aí nos últimos anos, mas de forma nenhuma. Agora, solução, eu vejo. Como eu falo com vocês, eu estou sempre vendo os comentários. E aí, eu já vi comentários que, eu sou mais o David que o Rony. Eu falei assim, meu Deus. E outro dia teve um comentário assim, poxa, com todo o respeito, eu acho o Rony fraco. Ele é esforçado, mas é fraco tecnicamente. E assim, eu até respondi e falei assim, poxa, eu não vou falar que a sua opinião, ela é absurda, né? Porque o Rony realmente tem algumas vezes que ele toma uma decisão errada, equivocada, faz uma acrobacia, né? Ele realmente tem essa tomada de decisão aí que, às vezes, principalmente agora, né, os torcedores do Palmeiras cobram demais. Mas no nosso caso, esse Rony, ele chega de fato como solução. E talvez, né, como melhor ponta. Eu sei que ele, nesse momento no Palmeiras ele joga de falso 9, mas o melhor ponta do Vasco nos últimos anos. A realidade é essa. Porque às vezes eu vejo uma galera falar do Rony, calma aí, eu tô até vendo aqui os números do Rony, ó. Poxa, 11 títulos pelo Palmeiras, marcou 70 gols em 283 jogos. Ele é o maior, né? Ele virou o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Então o cara tem uma caminhada, né, vencedora. O Rony chegaria no Vasco, na minha opinião, sim, com status de solução para resolver. Para resolver, ídolo não, mas para resolver. Eu penso dessa forma. Agora, como a gente está pontuando aqui, eu acho uma negociação muito difícil, até porque eu estava até vendo numa página do Botafogo, que o Botafogo pode tentar a contratação dele. Então, o Botafogo pode chegar na questão salarial, que ele está exigindo aí, e também na condição de permitir o Rony, né, continuar saindo do Palmeiras para o Botafogo, brigar pelos títulos. Né, ainda vai estar no Super Mundial. Então, acho que fica difícil para o Vasco aí se o Botafogo entrar nessa disputa. Mas é aquilo que a gente está falando aqui. Seria, na minha visão, uma excelente contratação. E aí, eu finalizo o nosso vídeo. De repente, o Vasco realmente faz um esforço maior em relação ao Rony, até mesmo por isso aqui, né? Tá aí, ó. Vasco tinha um acordo com o Internacional para ter Wanderson por empréstimo.
Porém, o time carioca não chegou a um acordo com os representantes do atacante para que o negócio fosse sacramentado. Nesse momento, a diretoria do Colorado entende que a negociação esfriou. Foi o que aconteceu com o Série C em relação ao Rony, né? O Rony, no caso, nem respondeu. Nesse caso aqui, né, o staff do Wanderson não gostou aí da proposta, não entrou em acordo com o Vasco. Ontem a gente trouxe um vídeo aqui, né, do Baldasso, jornalista colorado, a galera lá falando que ele ganha 1,1 milhão, 1 milhão lá no Internacional. Eu não sei se essa é a questão, né? O Vasco tentar ali reduzir um pouco o salário, e aí eu acho muito difícil, né? Um jogador que tem contrato com o Internacional, é que o Internacional quer, né, enxugar a folha, quer ganhar um dinheiro, que eu acho que tá com uma dificuldade financeira também, e ver no Wanderson essa possibilidade, um ativo interessante para, né, fazer aí um papel colorido, enxugar a folha, mas aí no caso o jogador não vai aceitar, né, reduzir assim o salário. É o caso do Rony, né, ele não quer sair do Palmeiras, ganha 1,1 milhão, segundo o Nicola, vai para outro time para ganhar menos, não vai continuar lá, tem contrato, vai ficar, né? Então é o caso do Wanderson também. E é isso, poxa, 2 jogadores, o ideal seria os 2, né, é difícil, mas um dos 2, poxa, eu tenho certeza que ajudariam demais. Não acertando com o Wanderson. Rony é muito difícil, vai ter que buscar aí outro jogador. Vamos ver o que vai acontecer, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.